Fala, querido. Não, na verdade, a gente ia pedir, porque como a aula hoje é bem extensa, é para dar pelo menos um intervalinho para tomar um café ou uma água. Tá bem, querido. Eu estou com medo, são 4h15, eu vou pegar minha filha. Eu posso fazer um intervalo nesse horário que eu pegar minha filha? Posso? Na escola? Aí seria por volta de 4 horas. Eu não sei. E aí, gente? Então dá uma paradinha agora. Dá uma Por paradinha mim agora. pode ser. Tá bom, dá uma paradinha agora. Dá uma descansada. Vai ao banheiro, toma uma aguinha, né? Eu espero aqui. A gente começou E a gente volta quando, professor? 2 horas de aula. Dá uns 5 minutinhos. Aí eu pelo menos dou uma boa tá começada na aula, né? Mostro bastante Tá coisa. bom. Se eu tiver que dar uma fugida, pego minha filha correndo, volto, que é aqui do lado, e continuo com vocês, tá? Aí vai ter um segundo intervalinho. Não tem problema nenhum. Tem aula de outra coisa obrigado, depois, professor. gente? Tem aula de outra matéria depois? Não, é Eu não sei da anatomia. Não tem não, professor, mas a gente tem prova amanhã de histologia. Tá, querido, está bem. Tá bom. A gente combina junto aí o que for melhor para vocês, tá? Tá bem. Dá um papauzinho aí de 5 minutos, descansa. E a gente começa, então, 3h35 eu volto, tá? Eu tinha dado uma interrompida, eu pausei. Então, vamos lá. Vamos ver agora, gente, como é que é a vascularização do sistema nervoso central, tá? E como é que isso acontece? Tem algumas coisas bem lógicas assim, né, que ajudam bastante a gente. Sobretudo em relação a crânio, né, encéfalo, eu acho que a parte arterial ficou bem didática, assim, a natureza ajudou um pouquinho. Vamos ver isso aqui. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que as artérias carótidas comuns se subdividem em 2 ramos, né, que são ascendentes, um mais superficial, chamado de artéria carótida externa, que é externa porque está fora do crânio, não vai para dentro do crânio. E aqui atrás a artéria carótida interna, que vai em direção ao interior do crânio, que se vê aqui, ó, por transparência, estão vendo? Paralelamente, a artéria carótida interna, que então tem a ver com o assunto de hoje, né, que é a vascularização do sistema nervoso, eu estou começando pelo encéfalo, eu tenho que dizer que por dentro dos forames transversos, né, dos processos transversos das vértebras cervicais, sobe uma artéria também, chamada de artéria vertebral, que entra no crânio pelo forame magno e que, portanto, também vai participar da chegada ou da condução de sangue ao interior do crânio. Então, a gente tem a cada um dos lados 2 eixos verticais. A artéria carótida interna, mais calibrosa, e a artéria vertebral, que é menos calibrosa, que está mais para trás, porque está correndo dentro da coluna cervical. Como vocês estão vendo aqui. Então, mais uma vez, ó, carótida externa, e aqui desse lado, vertebral. Tá? Ou atrás, a vertebral. Muito bem, então vamos... Aí agora, depois que eu já falei isso, eu já vou abrir aqui uma exceção. Vocês vão achar que eu não estou sendo didático, mas eu não posso deixar de falar que dentro do crânio existem vasos cuja função é levar ou trazer sangue para as membranas que envolvem o sistema nervoso central, aqui no caso, o encéfalo, que são as meninges, que há tanto no encéfalo quanto na medula espinhal. Né? Essas artérias que irrigam as meninges são chamadas de artérias meningeias médias, e elas surgem aqui na têmpora, na lateral do crânio. E só para servir de exceção a tudo que eu acabei de falar, elas são ramos da carótida externa, que faz o seguinte, ó, a carótida externa, quando chega aqui próximo ao poro acústico externo, ela, na verdade, quem estuda hemodinâmica tem certeza disso,
ela se volta para frente e vai em direção ao interior da face. Quando ela faz essa curva, ela passa a receber o nome de artéria maxilar, e aquilo que sobrou e que continua subindo aqui, que vai para as têmporas superficialmente, vai ser chamado de artérias temporais superficiais, que seriam, na verdade, ramos menores. A continuação mesmo da carótida externa, do ponto de vista de fluxo, do ponto de vista hemodinâmico, é a artéria maxilar, essa que vai aqui para frente. E da artéria maxilar, o primeiro ramo aqui para o alto, que vai atravessar um buraco pequenininho, entendendo o crânio, vocês não vão lembrar mais, possivelmente, que é o forame espinhoso. Essa primeira ramificação é exatamente aquela que dá origem, que é a própria artéria meningea média surgindo. Então, a artéria meningea média é ramo da maxilar, que, por sua vez, vem da carótida externa. Então, é uma exceção àquela regra, né, que eu estava impondo a vocês aí. Carótida interna e artérias vertebrais, obviamente, são as mais importantes. Porém, para a meninge, eu acho que aqui já está todo mundo, para a meninge, quem faz a irrigação é a artéria carótida externa, através das artérias meningeias médias, que são ramos dela, e que chegam aqui ao interior do crânio pelo forame pequenininho, bem pequeno, chamado de forame espinhoso. Tá? Por que é importante para a gente médico saber que existe artéria meningeia média? Porque essa é uma área em que impacto não é raro, né, na têmpora. É um lugar onde muita agressão é realizada, né, é direcionada para esse ponto. E não raro, uma pancada muito forte é capaz de romper a artéria meningeia média. E aí vai haver um sangramento entre a calota craniana, quer dizer, entre o osso, e o tecido nervoso propriamente dito, porque a meninge vai situada por fora do encéfalo, então vai haver um sangramento da artéria que está aqui, ó, do lado de fora, da superfície externa dela. Esse sangue vai se acumular entre ela e o osso, que está logo acima dela. Isso é que se chama de hematoma extradural ou epidural. E esse sangue que vai se acumulando aqui, pessoal, simplesmente porque essa artéria existe, né, ele vai ocupando um volume, um espaço. Como o crânio não é elástico, ainda mais numa situação aguda como essa, né, todo acréscimo de volume de sangue resultante dessa hemorragia que está acontecendo entre o osso e a meninge, a dura mater, no caso, esse acréscimo de volume aumenta a pressão intracraniana e começa a causar sintomas relacionados a isso, aumento de pressão intracraniana. Desorientação, agitação psicomotora, depois depressão do nível de consciência e morte. Tá? Observem aqui, ó, já que está aparecendo, né, uma fissura cerebral que é mediana, está deslocada para o lado de cá, ó, o lado oposto ao do hematoma, como tem uma curvatura sutil aqui. Ó. Então, isso aqui requer, pessoal, o quê? Drenagem cirúrgica. Então, o neurocirurgião abre aqui a calota craniana, os egípcios já faziam isso, né? Vamos ter trepanação para esse sangue, esse coágulo poder sair, se houver necessidade de cauterizar a artéria para ela parar de sangrar, vai cauterizar e acabou. Tá? Então, esse doente que levou uma pancada muito grande, sobretudo, né, se for uma pancada na têmpora, não pode ir para casa, porque está bem nesse momento. Porque se ele tiver com sangramento de baixo débito, sangrando devagar, isso vai levar algumas horas para se manifestar. Tá? Então, ou eu vou fazer um exame de imagem vascular dele, para deixar claro que não tem nenhum sangramento acontecendo pelas artérias meningeias médias, nem às vezes também podem romper, né? Ou então eu sou obrigado a manter o doente em observação. Se eu tiver equipamento para fazer uma angiotomografia, uma angiorressonância e me certificar que não houve lesão desses vasos, tudo bem, senão ele fica em observação. Tá? Não pode ir para casa não, gente. Muito bem. Então, voltei para aquela imagem de novo, o perfil do lado direito, mostrando agora a carótida comum, se bifurcando à frente a carótida externa, que eu já aprendi que é quem gera o ramo meningea média, e depois atrás a carótida interna, que é aquela, por excelência, responsável por entrar no crânio. Essa entrada no crânio se faz por um canal sinuoso, ó, canal carótico, né? Ou carotídeo, que tem o formato de um S.
Ele é meio sigmoidiano. Isso lembra aquele cano que fica embaixo da pia, né? Para a água ir embora e o cheiro não ficar ruim, né? E isso, então, foi considerado semelhante a um sifão, e essa circunvolução é chamada de sifão carotídeo. Então, curiosamente, ela não entra diretamente como a gente esperaria, né? Ela descreve essa curvatura em forma de S, que é o sifão carotídeo. Vamos agora para a coluna vertebral, ver que aqui, da artéria subclávia, uma ramificação se dirige aos forames transversos das vértebras cervicais, até entrar aqui no crânio, usando o caminho do forame magno. Então, enquanto a artéria carótida tem o canal carotídeo para ela, ou canal carótico, a vertebral não, ela entra direto pelo buraco grande que é na base do crânio, que é o forame magno. Então, aqui as duas, que vão se unir e formar um vaso único aqui na linha média, que eu entenderei melhor daqui a pouco, chamado de artéria basilar. Tá? Muito bem. Então, exames que a gente está sempre fazendo nos pacientes são exames para avaliar como estão esses vasos, para poder ter uma ideia de como anda a perfusão, a vascularização arterial do cérebro, se as coisas estão indo bem ou não. Né? Esses exames são ultrassons que estudam fluxo, chamados de ecodoppler. Eu posso fazer nas carótidas e nas jugulares, né? Olha lá. Aqui é a bifurcação da carótida, inclusive. A artéria carótida comum, carótida externa e a interna. Tá? A cor é atribuída pelo sentido do fluxo. Para lá azul, para cá vermelho. E aí você cria, né, esse artefato que nos ajuda a entender. Tá? Professor, e aqui, perdão? qual é a artéria que forma a basilar junto com a cervical? São as duas vertebrais. As duas artérias vertebrais. Elas se unem. Vai dar para ver bem. Tá? E aqui eu estou vendo o ecodoppler só das artérias vertebrais, são menores. A artéria vertebral é a veia vertebral aqui, né? Que tem a artéria veia passando ali dentro dos processos transversos da coluna cervical. Tá? Muito bem. Voltei para a mesma imagem. Né? Então, olha aqui, a vertebral se juntando com a do outro lado. Olha do outro lado aqui. Se juntando e formando um vaso, só que eu vou ver melhor, né? Daqui a pouco em outra posição. Que posição? Uma que vai mostrar bem essa área da base do crânio, onde estão chegando a carótida e as artérias vertebrais. Vamos ver isso? Olha que esquema aqui, simples, e depois uma imagem mais detalhada. Né? Então, aqui eu tenho o arco aórtico, o tronco braquiocefálico, que fica à direita, né, dando origem à subclave à direita, a carótida comum, que se divide em externa, que foi cortada aqui, e a interna, que vai chegar ao crânio, fazer, né, aquele sifão dentro do canal carótico e vai chegar lá dentro do crânio. E de cada uma das subclávias, as artérias vertebrais que nós aprendemos, né, que percorrem a coluna cervical por dentro dos forames transversos, que tem aqueles situados nos processos transversos, e aí as duas artérias vertebrais se unem aqui e formam esta artéria chamada de artéria basilar. Tá? Bom, nesse momento, a artéria basilar e as artérias carótidas internas, de um lado e do outro, vão se comunicar e, além disso, vão se dividir de maneira a criar um círculo arterial que vai emitir ramificações para frente, para os lados e para trás. Vou mostrar devagar aqui. Tá? Então, para frente, duas artérias chamadas de cerebrais anteriores, que tem uma comunicação entre elas aqui chamada de artéria ou ramo comunicante anterior. Tá? Além disso, a carótida, que deu origem à cerebral anterior, vai emitir aqui para o lado a cerebral média, que é a artéria que vai para o lado. E as duas vertebrais se uniram, formaram a artéria basilar, que está lá atrás, e a artéria basilar vai se bifurcar e dar origem às artérias que vão em direção ao lobo occipital, lá para trás são as artérias cerebrais posteriores. Então, com isso, a gente ficou com artérias cerebrais anteriores e médias, resultantes da divisão da carótida comum, que entrou no crânio e se dividiu em cerebral anterior e cerebral média, e ficamos com as artérias cerebrais posteriores como resultado da bifurcação da artéria basilar em duas artérias cerebrais posteriores. E que é a artéria basilar? É a união das duas vertebrais depois que elas entram no crânio,
vindas desde de baixo da subclávia, passando por toda a coluna cervical, se unindo, entrou no crânio e forma, a partir daí, se une e forma a artéria basilar. E aí, mais uma comunicação existe aqui que eu quero mostrar, que são esses ramos ou artérias chamadas de comunicantes posteriores, entre a cerebral posterior e, olha aqui na frente, o que está aqui na frente? A carótida interna, logo que a carótida interna entrou no crânio. Então, com isso, a gente conseguiu aqui, olha só, gente, um circuito, não é um círculo, né? Mas um circuito fechado, estão percebendo? Olha só que interessante. De anastomoses, e desse circuito é que saem as cerebrais anteriores para frente, as cerebrais médias para o lado e as cerebrais posteriores para trás. Tá? Esse circuito aqui é chamado de círculo arterial da base do cérebro e o nome antigo de um anatomista que descreveu é o polígono de Willis. Vai aparecer já já de novo. Tá? Olha como a gente vê isso numa arteriografia ou até numa tomografia vascular, né, que vai mostrar esses detalhes. Olha só. Vocês podem acompanhar aqui comigo. Olha, isso aparece muito. Tá? As vertebrais são mais centrais, em comparação às carótidas. Elas se unem, se você acompanhar com cuidado, vai ver elas se unindo aqui, ó, de um lado, né, se unindo com o outro, formando a artéria basilar. E as artérias carótidas internas entram no crânio depois de fazer o sifão e vão dar origem para o lado aqui, ó, quase que horizontalmente, né, as artérias cerebrais médias e as cerebrais anteriores aqui para cima, que nós vamos ver melhor já já, tá, gente? Então, isso aqui é um close daquela região em que essas anastomoses acontecem com o nome círculo arterial do cérebro, que é o nome novo, ou polígono de Willis, que é o que todo neurocirurgião vai falar. Tá? Então, vamos repetir aqui para a gente ver. A carótida interna entrou no crânio, gerou. Corrigindo, tá, gente? A artéria carótida interna entrou no crânio aqui. Aqui ela está cortada. Né? É daqui que ela vem embora, para fora do crânio. Então, ela entrou por aqui. Depois de entrar, o sangue faz esse trajeto aqui, e aí segue pela artéria cerebral anterior para frente, ou segue praticamente na direção que já está, em direção às cerebrais médias. A mesma coisa, ó. A artéria carótida interna acabou de entrar no crânio aqui, aí ela prossegue lateralmente, dá origem à cerebral anterior e à cerebral média. E as cerebrais anteriores unidas entre si pela artéria comunicante anterior ou ramo comunicante anterior. Agora vamos ver lá atrás, ó, as artérias vertebrais entraram no crânio pelo forame magno, se juntaram aqui, deram uma exagerada, fizeram uma artéria gigante, não é desse tamanho de forma alguma, a artéria chamada de basilar, que é a união das duas vertebrais, assim que entraram no crânio, na base do crânio, sobre a base do crânio mesmo, elas se unem e dão origem à artéria basilar, que não tem esse tamanho, esse diâmetro todo, não. A artéria basilar vai se bifurcar, dando origem às duas cerebrais posteriores. E esse sistema aqui, né, vértebro basilar, das vertebrais e basilares, que dão origem às cerebrais posteriores, esse sistema vai se comunicar com o carotídeo por esse ramo mais longo, né, mas que tem o mesmo nome do da frente, o ramo comunicante posterior, entre a cerebral posterior e a carótida interna, mais ou menos, né, do ponto em que ela vai emitir lá para frente a cerebral anterior. Tá? De um lado e do outro. Então, a mesma coisa. Vamos agora ver isso na base do cérebro, do crânio, né, com o encéfalo no lugar. Então, aqui é como se eu estivesse no crânio olhando para cima, né, e vendo acima de mim o encéfalo. Então, eu vejo o tronco encefálico com o bulbo, a ponte e o mesencéfalo escondido aqui atrás. Tá? Dá para ver aqui, ó, alguns folículos, mas está escondido aqui atrás. Bom, aí eu vejo as artérias vertebrais, eu vejo, sim, as artérias vertebrais, certinho, se unindo, depois de terem entrado já no crânio, dando origem à artéria basilar, que vai emitir aqui para trás, ó, as artérias cerebrais posteriores para um lado e para o outro. Essa, logo abaixo da cerebral posterior, está cortada, vai para o cerebelo, depois eu mostro. Tá? Bem, aí as artérias cerebrais posteriores usarão a comunicante posterior para fazer contato com a carótida, que acabou de chegar aqui no crânio.
E a carótida, por sua vez, vai emitir, praticamente, vai se continuar para o lado, dando origem à cerebral média, e vai emitir lá para frente as cerebrais anteriores. E as cerebrais anteriores, de um lado e do outro, estão unidas pela comunicante anterior. Então, eu posso girar o sangue aqui, da maneira que for necessária. Isso é muito importante, né? Porque eu posso, por exemplo, vir com o sangue subindo aqui pela artéria cerebral anterior e ela está aqui obstruída, nesse ponto. Aí o que acontece? O sangue gira pelo outro lado, passa pela comunicante anterior e alcança a artéria cerebral anterior, nesse exemplo que eu estou dando, direita, né? E vai subir, vai acabar nutrindo o território que é caracteristicamente da artéria cerebral anterior à direita. O sangue que deu a volta veio do lado esquerdo. Tá? Então, esse tipo de coisa devia existir sempre, né? Uma rotatória com vários ramos chegando a ela, para eu poder trazer sangue por qualquer um desses ramos, girar na rotatória e sair por qualquer ramo que eu quisesse. Tá? Então, esse é o círculo arterial do cérebro ou polígono de Willis, muito importante na vascularização do encéfalo, né? O termo cerebral não é bom, né? Devia ser encefálico. Muito bom. Então, vamos aqui continuar um pouquinho mais. Essa imagem eu também arrependi de botar, não acrescenta nada, só mostra a relação ali do polígono em volta do quiasma óptico, que é o nervo da visão, aqui o ponto em que se cruza o nervo da visão, e aqui em torno da hipófise, mas não acrescentou nada, gente, desculpa, nem devia depois. Agora vamos ver a mesma coisa, não por baixo, mas de frente. Nós estamos olhando o encéfalo de frente. Aí vai ficar mais legal de perceber a distribuição das artérias. Então, o que eu vou ver? Olha só, as carótidas emitindo aqui, contornando o quiasma óptico, olha só que interessante, né? Tem contornando o quiasma óptico, por um lado e pelo outro, as cerebrais anteriores, que seguem por cima do corpo caloso. Você já sabe as coisas, então eu já posso falar, estou evitando falar, mas agora estou lembrando que vocês já sabem essas coisas todas. Então, elas seguem por cima do corpo caloso. Tá? E aqui está a comunicante anterior, juntando uma à outra. Voltei para a carótida interna. Vou mostrar de novo a origem da cerebral anterior e vou mostrar que praticamente a continuação dela para o lado é a cerebral média, que vai em direção àquele sulco lateral do cérebro, que separa o lobo temporal do parietal, lembra? Que tem a ínsula no fundo, é aquele sulco ali. Tá? De um lado e a mesma coisa do outro. Só que aqui abriram para mim, né, o sulco lateral para eu ver bem que a artéria cerebral média vem para cá, para o sulco lateral. Ela tem um afastador aqui, tá vendo? Por isso que aqui ela não aparece também. E vamos relembrar as coisas que tem a ver com a vertebral. As vertebrais que vieram por dentro da coluna cervical, nos processos transversos, que tem os forames transversos, onde elas correm, entram no crânio através do forame magno. Depois que já estiverem dentro do crânio, aqui à frente do bulbo espinal, elas se juntam praticamente no sulco bulbo-pontino, estão percebendo? Onde tantas coisas acontecem, né? Tudo acontece aqui. Elas se unem praticamente aqui, né, no sulco bulbo-pontino, e aí viram a artéria basilar, que vai dar a origem às artérias cerebrais posteriores, para um lado e para o outro. E quem é essa aqui, parecendo que é a artéria cerebral posterior? É a artéria que vai para o cerebelo, que eu vou mostrar melhor daqui a pouco, tá? É uma das artérias do cerebelo. Tá bem, queridos? Então, isso aí já dá para ficar na cabeça, né? Você tem que estudar. Vamos ver imagens bacanas disso, numa arteriografia, e vamos juntos escrever aqui. Essa é uma angiotomografia. Olha só como você já sabe. Ó. A artéria vertebral de um lado se juntou com a artéria vertebral do outro, subiu e virou, né, depois de se juntar, a artéria basilar. A artéria basilar vai subindo e dá origem às artérias cerebrais posteriores. Tá? Então, você vê a artéria basilar, onde ela bifurcou são as artérias cerebrais posteriores. Agora vamos ver a carótida. Lá vem a carótida interna, aí entrou, fez o sifão. De repente, o que ela faz? Dá origem à cerebral anterior e, para o lado, quase 90 graus para o lado, a origem à cerebral média. Vamos ver agora outra coisa parecida, só que agora é a ressonância. Não muda nada. De novo, ó. A basilar, comprida essa, né? Se bifurcando para dar origem às cerebrais posteriores, para um lado e para o outro. E aqui as carótidas são mais calibrosas e mais laterais, normalmente.
fazendo aqui o sifão, né, o OS aqui, entrando no crânio e dando origem à cerebral anterior ou para o lado, ou não, né? Para o lado a cerebral média. Então, esse desenho, né, vai ficar sempre na nossa cabeça, né? Na linha média para cima, as cerebrais anteriores, se eu estiver olhando de frente. Horizontalmente, a partir da base do cérebro, as cerebrais médias. A cerebral posterior de frente eu não vejo bem, porque ela vai lá para trás, né? Uma imagem como essa, que não tem profundidade, eu não vejo bem. Mas eu sei, ó, vou mostrar só uma vezinha aqui, para vocês verem que é verdade, ó, ela aqui, ó, do lá para trás, tá? Do outro lado também, ó, fez um curvão, passou aqui por cima, teve sobreposição de imagem, né? E está indo lá para trás. Em perfil, eu veria melhor as cerebrais posteriores. Só para ver que isso, então, a gente pode pedir para os nossos doentes para ter uma noção de como estão esses vasos. Vamos lá agora, então, o que a gente já sabe, ó, se eu pegar um encéfalo, afastar especificamente aqui no cérebro, que é uma parte do encéfalo, os lábios do sulco lateral, lá no fundo está a ínsula, e eu vou ver, indo ali para esse fundo, a artéria cerebral média, que vai ter ramificações para cima e para baixo, né? Os lábios desse sulco, né? Tanto para cima em direção ao lobo frontal e parietal, quanto para baixo, para o lobo temporal. Não chega bem aqui no occipital, né? Não é brilhante a chegada da artéria cerebral média no lobo occipital. Pode algum indivíduo ter essas ramificações mais longas, né? Mas a regra é ela não chega tanto lá atrás. Tá? O que é importantíssimo que eu tenho que dizer para a gente que é médico? Que a artéria cerebral média, naquele trajeto dela dentro do sulco lateral, onde existe a ínsula, onde ela vai produzir aquilo que eu falei, ó, ramificações que vão para cima e ramificações que vão para baixo dos lábios, ou em relação aos lábios, superior e inferior desse sulco. Né? Já entenderam isso, eu sei. Mas no caminho para chegar lá, olha o que é muito importante, tem várias artérias penetrantes aqui, perfurantes, chamadas de centrais. Acho que perfurante seria o nome melhor, né? Centrais, e que vão chegar a esse nível de profundidade aqui, olha, nessa faixa branca estriada, chamada de cápsula interna. Se por acaso vocês já sabem, desculpem, senão eu vou dizer que a cápsula interna é o local onde passam as fibras do trato córtico espinhal. Aquelas fibras são os axônios do primeiro neurônio motor que está vindo lá do córtex motor primário descendo, né? Para formar o trato córtico espinhal que vai cruzar em grande parte ali no bulbo, na decussação das pirâmides, e que vai cruzando o resto que não cruzar ali ao longo do caminho, à medida que for abandonando a medula e nervos espinhais. Tá? Então, a obstrução dessas artérias, como um infarto do coração, né, como uma coronária que entope, ou a ruptura com a hemorragia delas, vai comprometer essa região muito importante que é a cápsula interna, e vai produzir sintomas e sinais relacionados ao sistema locomotor. Né? Por quê? Porque o trato córtico espinhal serve para quê? Para produzir a estimulação neural da musculatura estriado-esquelética. Né? A função mais importante dele é essa. Então, esses doentes vão ter uma repercussão sobre musculatura estriado-esquelética do lado oposto ao da lesão. Mas por que do lado oposto? Porque essas fibras que estão aqui à direita, que estão lá de frente, lá na medula oblonga, não, lá no bulbo, né? Para usar um nome bacana. Lá no bulbo espinal, elas vão trocar de lado na decussação das pirâmides. E, na verdade, 100% das fibras trocam. Aquelas que não trocarem no bulbo, na decussação, vão lá no momento em que abandonarem a medula através do nervo espinal, elas trocam de lado dentro da medula, elas cruzam a medula de um lado para o outro para sair no nervo espinal contralateral. Então, a lesão vascular aqui causa manifestação do lado oposto, tá? No dimírio oposto. Muito bem, isso era muito importante eu ter dito, não podia esquecer. Agora vamos ver aqui as artérias cerebrais anteriores. Pois não? Quer falar, querido? É que eu não tinha entendido muito bem a última imagem. Você pode dizer qual é a altura do corte ali que foi mostrado? Peraí, deixa eu voltar. Esse é um corte passando pelos núcleos da base. Passando aqui, é um corte frontal, desculpa, eu sempre esqueço essas coisas, né? Isso é um corte frontal, eu tinha que dizer isso no início, tá? Passando pelo terceiro ventrículo, pelos ventrículos laterais, desculpe. Então, aqui, ó, ventrículo lateral
direito, ventrículo lateral esquerdo, que ele está olhando de frente o corte, tá? Sim. Aqui, então, está o septo que separa, né, os ventrículos laterais um do outro. E aqui é a fissura cerebral, né, que é mediana e profunda. Tá? Eu esqueci, desculpa. É um corte frontal. Não, tranquilo, agora entendi. Pegou agora, né? Porque tem muito corte transverso para mostrar a cápsula interna, né? Normalmente é o transverso. Mas aí, para mostrar essas artérias, o frontal é melhor. Tá? Então, tem um corte transverso que está lá no final, que eu tirei daí para simplificar para vocês. Agora, estamos olhando um hemisfério cerebral medialmente. Então, eu vejo aqui, ó, corpo caloso, aderência intertalâmica, né? O fônix, que tem a ver com circuito de Papet do sistema límbico, né? Aqui é o tálamo, aqui é o ventrículo lateral, aqui o hipotálamo, esse sulco hipotalâmico, e aqui para trás a região de epitálamo, onde fica a glândula pineal, né? O hipotálamo tem relação com o nervo óptico e com a glândula hipófise. E quem foi cortado aqui, ó, foi o mesencéfalo, que é o terceiro andar do tronco encefálico, onde existe, ó, o aqueduto cerebral para levar o líquor produzido nos ventrículos laterais e nesse terceiro ventrículo aqui, que é mediano, né, levar ele aqui para baixo, para o quarto ventrículo, que fica entre o tronco encefálico na frente e o cerebelo atrás. Tronco encefálico na frente, cerebelo atrás. Essa cavidade meio triangular que eu estou fazendo aqui é bem formato dele mesmo. Esse é o quarto ventrículo. Tá? Vocês já sabem essas coisas, né? Mas a gente aproveita e vê de novo. Bom, e aí, o que a gente percebe? Que cabe cerebral anterior irrigar muito da face medial de um hemisfério cerebral, né? Ela chega bem lá atrás. E ela pode se conectar, como está representado aqui, até pode não se conectar, mas é importante sabermos que a artéria cerebral posterior, aquela que é a ramificação da basilar, que é resultado da junção das duas vertebrais, ela é que se dirige lá para trás, ela é que é responsável pela vascularização do polo occipital e até da face inferior do lobo temporal. Então, a artéria cerebral média é aquela que surge ali no sulco lateral, com ramos que sobem e com ramos que descem. Os ramos que descem não chegam na face inferior do lobo temporal. Há necessidade da artéria cerebral posterior, tanto para alcançar o lobo occipital decentemente, né, quanto para fazer a irrigação da face inferior do lobo temporal. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. E aí, é importante, Abessa, né, a gente mostrar para vocês, ou lembrar de dizer, que essa artéria ela se dirige ao sulco, onde se situam os neurônios que fazem a interpretação consciente da imagem gerada lá nos olhos, na retina. E que se essa artéria for obstruída, aí vai acontecer uma coisa chamada de cegueira central. O olho está enxergando bem, a retina captou a imagem foi transportada lá para trás, para onde tem que ser. Quando chegou nos neurônios que teriam a capacidade de interpretar a imagem, eles estão destruídos porque a artéria que os irriga foi rompida ou, mais comumente, foi ocluída. Né? Então, esse sulco aqui é chamado de sulco calcarino, né? É onde está a área primária da visão, aqui ao lado de um sulco e do outro. Só um segundinho, tá, gente? Perdão. Oi, filha. Filha? Oi, pai. Oi, filha. Acabou? Acabou. Tá, então eu vou te pegar e daqui a pouco eu vou continuar a aula aqui com o pessoal da medicina. Tá? Porque eu prometi que ia te pegar. Fala rápido. A minha mãe combinou com você explicar para a Bruna? Combinou. Mesmo que eu não tivesse combinado, não tinha problema. Tá? Tá. Aí a gente pode dar para a Andressa também? Tá bem, problema nenhum. É aqui do lado, né? Tá bem? Sim. Tá bom. Então espera um pouquinho, já eu tô aí, tá? Tá bom. Tchau. Beijo. Tá. Então agora eu vou avançar para mostrar mais uma coisa legal aqui. Eu estou melhorando nesse troço. Vocês vão ver o que é. Esqueminhas para ajudar, olha só. Agora, então, a mesma imagem do hemisfério cerebral, a vista medial, com as artérias diferentes dos seus territórios representados em cor diferente, para ajudar. Então, quem que aparece bem quando eu olho a face medial do hemisfério cerebral? Aparece bem o território da artéria cerebral anterior, que contorna o corpo caloso, o território da artéria cerebral posterior, vindo aqui em direção ao tal sulco calcarino que eu falei, que é a área primária da visão, né? Nesse sulco aqui, os neurônios de um lado e do outro desse sulco, né? Calcarino é que são os que fazem a interpretação da visão. E a artéria cerebral média não se vê bem, porque lembra que a artéria cerebral média
ela é transversal indo em direção aos lados, né? Eu estou vendo aqui a face medial, então ela vai, na verdade, se aprofundar perpendicularmente à tela aqui da imagem para alcançar lá o que ela tem que alcançar, que é o sulco lateral. Poucos ramos vão se dirigir aqui para frente, ó, na face inferior do lobo frontal. Então, aqui, descrito para depois vocês poderem ler tudo isso que eu falei, ó, sobre a artéria cerebral anterior, cerebral média, cerebral posterior, e ainda tem aqui um polígono de Willis, ou o círculo arterial do cérebro. Tá? Queridos, quero mostrar ainda aqui, só para acabar essa parte de artérias, parece complicado, mas juro que não é. Tá? Vocês vão ver aqui, vamos dizer, pô, realmente não tem nada de complicado. Tem um corte maluco aqui, que você não precisa entender muito, mas o que eu quero que vocês vejam aqui, que aqui está o bulbo espinhal, a ponte e o mesencéfalo, ou seja, esse é o tronco encefálico. E que aqui, ó, eu estou vendo uma artéria vertebral entrar no crânio e ela vai se juntar com a do outro lado, que eu não estou vendo. Na verdade, a do outro lado está aqui, ó. Tá bem, gente? Acredita que é verdade, ó, é isso aqui. As duas se unem, dão origem à artéria basilar, que depois, conforme nós falamos, né, vai se bifurcar para dar origem à artéria cerebral posterior. Lembra que isso aí a gente já sabe, né? Aí agora eu quero falar um pouquinho sobre o tronco encefálico e o cerebelo, que é muito fácil olhando isso aqui. Olha o que acontece. O mesencéfalo e a ponte dependem de ramificações da artéria basilar, que gera aqui, ó, ramos contínuos e mesencefálicos, chamados até às vezes em conjunto de artérias ou ramos ponto-mesencefálicos. Não interessa, né? Para a ponte, para o mesencéfalo, as artérias vêm de ramificações da basilar, diretamente para eles. Tá? O bulbo espinal, como ele é a continuação da medula espinhal, ele tem coisas muito parecidas com o que eu vou mostrar na medula, que vão chegar aqui em cima dele. Tá? Então, a medula tem uma artéria na frente, mediana, e duas atrás. Isso acontece igual no bulbo espinhal, porque ele, na verdade, no fundo, ele é a medula espinhal, que tem um pedaço dentro do crânio. Então, a parte da medula espinhal que está dentro do crânio, e que é a medula espinhal todinha, que devia ser chamada de medula espinhal porção intracraniana, na minha opinião, né? Aí ela recebe esse nome de bulbo ou medula oblonga. Então, a vascularização do bulbo na verdade, a continuação da vascularização da medula espinal, porque ele é, no fundo, medula espinal. Tá? Bom, aí o que eu queria mostrar agora, que é muito fácil. Que a artéria basilar, ó, envia para cima do cerebelo uma grande artéria, chamada de artéria cerebelar superior, que é uma só. Tá? Mas que, para a metade de baixo do cerebelo, a artéria basilar emite uma ramificação, que é cerebelar, cuja origem está aqui. Ó. Esse aqui é o segredo para entender os nomes. E a artéria vertebral de cada um dos lados, antes delas se juntarem para formar a basilar, elas também emitem, vou deixar aqui marcado onde essa artéria está surgindo, uma segunda artéria, ó, parei ali um pouquinho para vocês verem, que também vai para o cerebelo. Então, essas duas são as cerebelares inferiores, que vão completar, né, a vascularização do cerebelo por baixo. Aí deram um nome que confunde a beça, que é ruim, e para não confundir só tem um jeito, essa imagem, perfil, para eu ver que a primeira das duas artérias inferiores tem sua origem mais anterior. A segunda das duas artérias inferiores tem a sua origem na artéria vertebral mais para trás. Então, essa de cima ficou sendo chamada de ínfero anterior e a de baixo de ínfero posterior. Todas as combinações aqui vão ser aceitas, do tipo, né? Antero inferior e póstero inferior. Mas o que é, vamos dizer assim, uma informação central que eu tenho que entender olhando essas artérias, que ambas são inferiores, a metade inferior do cerebelo depende delas. Né? E que são duas, uma um pouco mais alta, uma um pouco mais baixa. A mais alta, como tem uma origem mais anterior, recebe o nome de posterior, perdão, de inferior anterior, ou de antero inferior, tanto faz. A de baixo, como tem a origem um pouco mais para trás, é chamada de póstero inferior, e tem muito livro que chama de inferior posterior. Tá? Mas são duas embaixo e uma em cima. Com isso, a gente fechou
a vascularização aqui do resto do encéfalo, né, que ia ficar faltando, a vascularização arterial. Tá? Então, olha só como eu posso fazer aqui uma injeção de contraste pela carótida interna, numa radiografia simples, que seria uma arteriografia antiga, né? Vou ver aqui a ramificação, né, das artérias que tem a ver com ela. De novo, olha só como aparece pouco aqui a artéria cerebral posterior, né? Então, o polígono de Willis, aquele círculo cerebral, arterial cerebral, ele leva um tempo, né, para permitir que o sangue que está chegando pela carótida dê a volta e vá lá para trás, sobretudo se não houver obstrução. Estão reparando, né? Se não há obstrução que vá forçar um circuito alternativo, o circuito preferencial natural da artéria carótida interna é esse: gerais cerebrais anteriores, que acompanha aqui o corpo caloso, e essa bagunça aqui, ó, que a gente não está conseguindo entender bem, porque é para um lado e para o outro, são as artérias cerebrais médias. Então, o sangue da carótida não vai para o território da basilar sem necessidade, né? Se não houver necessidade, ela segue o caminho dela. É para a cerebral anterior e média, que são os ramos da carótida interna. Para eu ver lá atrás, eu teria que injetar também alguma coisa que seguisse pelas artérias vertebrais, que vão virar basilar, que aí vão dar origem às artérias cerebrais posteriores. Tá? Isso é uma coisa interessante. Ó. O mesmo padrão, né? Ó, aqui não aparece no colore. Aqui também não. Vamos olhar de frente agora? É uma tomografia, porque a imagem é granulada, né? Por isso que a gente sabe que é uma tomografia. Então, aqui está a carótida interna, o sifão, aquilo que a gente entendeu, né? Quando ela entrou no crânio, o que ela faz? Uma ramificação em direção à linha média, que é a cerebral anterior. Outra ramificação lateralmente, que é a artéria cerebral média, que vai fazer aquilo muito importante, ter os ramos chamados centrais, ao invés de perfurantes, infelizmente, que vão chegar na cápsula interna, né, do trato córtico-espinhal. Não esquecer disso, tá, gente? Muito bem. E você pode ter essa imagem em três dimensões com todos os vasos. Isso não é muito útil, não, porque confunde a visão, né? É bom olhar por partes, mas é só uma imagem bonita, assim, estética, né? Aqui a fissura cerebral, onde estão as cerebrais anteriores, dá para ver as cerebrais médias indo para o lado, né? E na anterior dá para ver cerebral posterior, que é isso aqui, ó. O território, né, de irrigação da cerebral posterior. Não estou falando, vocês estão vendo os vasos detalhadamente, não. É o território. Esse território aqui é da cerebral posterior. Tá? Então, qual é o problema que pode advir daqui? A gente pode ter obstrução dessas artérias, e aí vamos ter a morte, possivelmente, né, muito provavelmente, do tecido neural, tecido nervoso, por falta de circulação. Essa imagem, né, escura, com vascularização menor que o restante, e tal, ela leva um tempo para aparecer. Então, tem que haver, né, a consequência estrutural, né, a destruição resultante da falta de circulação para a tomografia mostrar uma imagem tão bem delimitada assim. Então, se o doente apresenta sintomas de mau funcionamento, né, do encéfalo, que me levam a pensar em um acidente vascular encefálico, se ele está manifestando os sintomas, eu tomografo, não apareceu grandes coisas, deve ser isquêmico, que a imagem da lesão isquêmica ela é tardia, que tem que levar um tempo entre a isquemia acontecer e aquele tecido ir morrendo e se desorganizando para aí gerar uma imagem. Tá? Muito bem. Isso é diferente do acidente hemorrágico, em que a hemorragia aconteceu, então eu já vou achar o hematoma lá da hemorragia agora. Tá? Uma maneira, então, boa de fazer o diagnóstico diferencial, não clinicamente, aí usando o exame complementar de imagem. Tá? Mas vamos lembrar isso. Lesão isquêmica vai aparecer na imagem depois que passar um tempo suficiente para o tecido que ficou sem vascularização se alterar, se destruir, se liquefazer, se necrosar, né? Na verdade. Tá? E o acidente hemorrágico, na mesma hora que sangrou, eu já vejo sangue quando fizer o exame de imagem. Tá? A principal causa de hemorragia, se não for trauma, é a pessoa ter dilatações saculares ou fusiformes nas artérias do encéfalo e não saber. Aí, num pico hipertensivo, que todo mundo passa por uma vez na vida, acontece a ruptura dessas dilatações, são chamadas de aneurismas cerebrais. Tá? Então, aqui uma imagem
que vocês já podem explicar para qualquer pessoa, né? Veja bem, aqui a artéria carótida interna, o seu sifão, a região, então, em que ela vai dar origem à formação da cerebral anterior, a cerebral média para o lado, e observe aqui, ó, uma dilatação sacular, outra. Isso o radiologista mostra dessa maneira. Então, é só para vocês terem uma imagem. Essa aqui está muito boa, né? De um aneurisma, ó, igualzinho a esse aqui, né? Olha lá, muito parecido, né? Tá? Então, hemorragia intracraniana, até prova em contrário, foi hipertensão e ruptura de um aneurisma, que acontece em gente mais jovem, inclusive. Jovem mesmo, 30 e poucos anos. Vive tendo dor de cabeça e todo mundo diz que é enxaqueca. Cuidado com isso, tá, gente? Hoje a gente pode fazer exames que são um pouco agressivos. Não vou espetar, né, uma agulha na carótida. Então, quem tiver esse diagnóstico de enxaqueca, faz uma angiotomografia craniana, intracraniana, né, para ter certeza que não tem aneurisma e que essa enxaqueca, na verdade, não é aneurisma do endo, porque a história clínica é cefaleia, morreu. É assim. Tá? Então, há vários avisos antes do aneurisma romper. Então, aqui comparando a um ataque isquêmico, uma imagem tardia, obviamente, um ataque hemorrágico, um ataque não, né? Um AVE hemorrágico, e o que eu estou vendo aqui, branco, é o contraste fugindo dos vasos e se acumulando aqui, provando que tem um vaso rompido, porque o contraste, que era para estar dentro do vaso, veio parar aqui, nessa região, que é a área da ruptura. Tá? Aí, queridos, eu vou fazer uma pausa, porque eu vou pegar minha filhota, e aí vocês decidem. Quando eu voltar, né, eu faço contato com vocês para vocês decidirem se querem continuar, se querem que eu mande a aula gravada e não querem assistir, vamos dizer, ao vivo, né, a segunda metade, se querem que eu dê no outro dia qualquer. Pensem aí com calma e eu volto já, tá bom? Porque eu não tenho ninguém para pedir para pegar ela, eu tenho que pegar. Tá? Então, eu já volto, tá, pessoal? Desculpe, tá? O incômodo aí. Tranquilo, professor. Vai lá. Obrigado. Tá, já eu volto. É bem pertinho mesmo, tá? Aí a gente decide o que vocês querem fazer. Até já. Então, agora, o que eu quero? Mostrar a parte venosa, tentando, assim, ao máximo, né, criar correlações com vocês. Tá? Então, fazendo aquela analogia, olhando por baixo, seria a base de um encéfalo. Aqui, inclusive, ó, esse corte pega o mesencéfalo, a gente está vendo a substância negra, né? O aqueduto cerebral aqui. Então, ficou um corte caprichosamente aqui pegando o mesencéfalo, ótimo, para mostrar o quê? O que existe em comum, né? Semelhante. Existe a veia cerebral anterior, que é análoga à artéria cerebral anterior. Existe a veia cerebral média, análoga à artéria cerebral média. E aí eu vou dizendo o nome de coisas importantes que são faladas, né, em anatomia e medicina, para vocês acompanharem. Né? A junção da cerebral anterior com a cerebral média, que equivale, né, àquele ponto em que a artéria carótida comum se divide em cerebral anterior e cerebral média, aqui ao contrário, as veias se reúnem. Então, elas dão origem a veias que passam ao lado aqui, ó, do mesencéfalo, de um lado e do outro, são chamadas de veias basilares. Então, quer dizer, veias basais, perdão, a artéria basilar, né? Aí, para tumultuar a nossa cabeça, a veia se chama basal. E tem um epônimo famoso, então vou falar uma vez para ficar gravado no vídeo, né? Vocês têm o áudio disso, que são as veias basais de Rosenthal, que significam o que para nós, dentro daquilo que a gente vinha pensando? Junção de cerebral anterior com cerebral média. Para tração paralelo, né? Elas contornam aqui por trás do tronco encefálico e eu percebo que elas se unem aqui atrás, lá num vaso mais calibroso. Me chama a atenção, né? Esse vaso maior que reúne as duas veias basais de Rosenthal, esse vaso é chamado de veia cerebral magna, né? Um ótimo nome, porque é a maior de todas. Então, de certa forma, o que eu estou dizendo é que boa parte da drenagem venosa do encéfalo se dirige, direcionada para essa veia, chamada de veia cerebral magna. No mínimo, né, os territórios que eu conseguiria correlacionar com da artéria cerebral anterior e da artéria cerebral média. No mínimo isso, mas vamos avançando aqui.
Então, olhando agora em perfil, aquele corte foi a esse nível, cortando o mesencéfalo. Então, para que isso? Para mostrar para vocês que aqui estão as veias basais, a tal que tem o nome de Rosenthal, e chamar a atenção que daqui de cima, ou aqui por cima, chegam mais duas. Então, nós temos a veia basal de Rosenthal de um lado, que está passando, nesse caso, dessa preparação, né? À esquerda, aqui do mesencéfalo, à direita, eu não estou vendo. Além disso, aqui em cima, entre um tálamo e o outro tálamo, olha só os dois tálamos aqui, o pulvinar do tálamo, né? Entre os dois tálamos, duas veias cerebrais, também calibrosas, chamadas de cerebrais internas, são bem realmente centrais. Acho que o nome cerebral interna não é de todo ruim. E aí o que eu percebo? Que as veias cerebrais, as veias basais de Rosenthal e as veias cerebrais internas, elas contribuem ou se unem para formar, aí sim, né, a veia cerebral magna. E a veia cerebral magna, se eu for acompanhando, de repente, é como se ela desaparecesse ou se escondesse aqui, por baixo da dura mater. Porque eu vou aprender daqui a pouco que a dura mater tem, dentro dela, entre folhetos dela que se afastam para gerar um espaço, tem veias, como aqui nós estamos vendo, cortada transversalmente, uma dessas grandes veias que, por estarem dentro da dura mater, eles não são chamados de veias, são chamados de seios, essas estruturas são chamadas de seios venosos da dura mater. Esse seio venoso aqui que aparece cortado transversalmente é o seio transverso que tem uma disposição exatamente transversal, indo para um lado e para o outro, lá atrás na nuca. A gente vai ver isso melhor daqui a pouco. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o sangue que chega à veia cerebral magna, que coleta praticamente todo o sangue aqui do encéfalo, vai depois ser direcionado para esse seio da dura mater. A gente vai ver isso melhor depois. Tá? Da mesma maneira, nós percebemos aqui que existe uma veia na posição absolutamente equivalente à da artéria basilar, né? Que agora o nome é esse, que é a veia basilar que passa à frente da ponte e chega lá ao mesencéfalo. Então, a drenagem venosa, né, de mesencéfalo e de ponte é equivalente à irrigação arterial que depende da artéria basilar. Aqui é uma veia, chamada de veia basilar também, que recebe as veias menores mesencefálicas e pontinas, né, indo se direcionar ou indo drenar para lá. E que o cerebelo aqui ele tem uma vascularização mais do centro para a periferia. Olha que interessante. Ele tem aqui uma veia que margeia o vérmix por cima, que é a veia superior do vérmix cerebelar, e depois ela se continua aqui embaixo, como uma veia inferior do vérmix cerebelar. Aí este arco vai emitir ramificações, vai receber, né, tributárias da profundidade, como vocês estão vendo aqui, e também tributárias de lateral para medial, de maneira que o sangue, então, do cerebelo vai ser direcionado para essas veias superior e inferior do vérmix, que fazem um arco aqui. Tá? E aí, se eu analisar com atenção, eu vou ver que a veia inferior do vérmix, do cerebelo, acaba se unindo a uma veia situada atrás da medula, e eu já falei que a medula, atrás do bulbo, né, espinal, ou medula oblonga. Eu já falei que é a continuação da medula dentro do crânio, aquela parte da medula que atravessou o foramen magno, aí que recebeu um nome diferente, mas que é a mesma coisa. Então, a vascularização ou a drenagem venosa da medula, não falei sobre isso ainda, né? Mas depende de uma grande veia atrás, uma grande veia à frente. Isso é a mesma coisa que nós vamos encontrar no bulbo. Uma veia anterior, e uma veia mediana anterior e uma veia mediana posterior, trazendo o sangue agora no sentido caudal, para baixo. Tá? Muito bem, então vamos avançar aqui. Aí, tentando traçar paralelo com as artérias, né, gente? Então, agora eu estou olhando por cima, a mesma coisa que eu vi aqui atrás. Estou olhando de lado, agora vamos olhar por cima. Vamos olhar por aqui, como se eu estivesse aqui em cima olhando para baixo. Aí o que eu vou ver? Para ir construindo, né? Isso na nossa cabeça. Eu vou ver aqui
a veia cerebral magna, ó, que está aqui, passando atrás, como ela por cima, da lâmina quadrigêmea, inclusive, aqui do mesencéfalo, estou vendo, ó, a lâmina quadrigêmea lá atrás, ela é a junção das veias basais de Rosenthal e das veias cerebrais internas, ó, que se juntam aqui. Tá? E ainda existem veias relacionadas ao núcleo caudário, que é um dos núcleos da base, que é essa aqui, ó, enorme, ó, esse conjunto, né, essas duas, que se unem aqui na frente, ó, na veia cerebral interna. Então, quando eu estou olhando a veia cerebral interna, ela está recebendo as veias do núcleo caudado, ó, de um lado e do outro. Tá? Então, esse conjunto aqui, realmente, ou esse ponto aqui, melhor dizendo, realmente é um ponto de convergência, né? Das artérias relacionadas aos núcleos da base, das artérias que passam aqui, ó, sobre os tálamos, que são as artérias cerebrais internas, das artérias que passam por baixo dos tálamos, né? De um lado e do outro do mesencéfalo, que são as artérias basais de Rosenthal, todas elas acabam, no final, se dirigindo para a cerebral magna, que vai para dentro dessas veias estranhas, chamadas de seios da dura mater. Veias, né? Isso, veias, né? Artéria, desculpe. Vai para então no interior desses seios da dura mater, que são veias esquisitas, nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Então, as coisas são mais ou menos parecidas, ainda bem. Então, agora aqui eu tenho um corte sagital mediano, estou vendo o lado direito, o encéfalo foi removido, para eu mostrar esse seio quais são, da dura mater. Né? Então, primeiro, acompanha aqui ó, a curvatura, a própria curvatura do crânio na linha média. Esse é o seio sagital, que está no plano sagital. Superior. Por que superior? Porque existe um outro seio sagital que acompanha o corpo caloso, ó, a curvatura do corpo caloso, que é o seio sagital inferior. Tá? Nós sabemos, lembra, né, que a artéria cerebral anterior faz isso, né? Ela acompanha o corpo caloso também. Né? É um trajeto aí, de certa maneira, do seio sagital inferior, análogo, não vou dizer igual, nem equivalente, mas análogo ao da veia cerebral anterior. Aí o que acontece? Esses dois seios que são medianos vão ter o seguinte comportamento. O seio sagital inferior, que é menor, ele vai desembocar quase que dentro da veia cerebral magna, mas ele já desemboca em um outro seio, eu vou mostrando um a vocês, que é esse aqui, chamado de seio reto, porque ele é sagital, mas não é curvilíneo, ele é reto. E esse seio reto, que é único, não é bilateral, é único, ele vai direto aqui ó, em direção à nuca, na linha média, lá atrás, mais ou menos onde tem a protuberância occipital externa. E dali, gente, o seio reto, lá de trás, ele simplesmente bifurca para um lado e para o outro. Essas bifurcações, que vão para um lado e para o outro, a gente vai entender melhor daqui a pouco, são chamadas de seios transversos. Vai aparecer uma imagem melhor daqui a pouco. Ainda consigo ver aqui ó, que existe um seio em forma de sigmoide, em forma de S, e esse seio é o último. Né? Aqui, ó, nesse ponto, onde eu deixei o laser, acaba o seio sigmoide no forame jugular. Quando o seio sigmoide, que é um dos seios da dura mater, abandonar ou entrar nesse orifício aí, do outro lado, quando sair do outro lado, do forame jugular, já é a veia jugular interna. Então, agora eu estou juntando mais uma informação de que todo o sangue que foi para a veia cerebral magna vai acabar parando nos seios venosos da dura mater. E que os seios venosos da dura mater vão desembocar, ou vão drenar no final, diretamente, dando origem, na verdade, às veias jugulares internas, que são quem, de fato, acaba respondendo pelo volume maior de drenagem, sem dúvida, né? Muito maior, de drenagem do sangue venoso do encéfalo. Então, nós temos seio sagital superior, seio sagital inferior, seio reto, quando bate aqui, ó, nos ossos do crânio, lá no occipital lá atrás, esse seio reto emite ó, para o lado esquerdo, um seio transverso, que foi cortado aqui, e para o lado direito, outro seio transverso. Tá? O seio transverso do lado direito, nós estamos vendo aqui, ó, como ele é reto. Ó. É o seio transverso que, num dado momento,
descreve uma curvatura que lembra uma letra S, chamada de seio sigmoide. Mas esse trecho aqui retilíneo, ó, se eu vier por ele, eu vou parar aqui atrás. Então, a gente está vendo bem o seio transverso do lado direito, do lado esquerdo ele foi cortado. O corte é sagital e mediano, portanto. Tá? Então, vamos ver agora as mesmas coisas de outras maneiras. Né? Olhando agora por cima, o que eu estou percebendo, então? A veia cerebral magra desembocando no seio reto. O seio reto é aquele que recebe o seio sagital inferior, que vem aqui, ó, desembocar nesse ponto. Que recebe também aqui atrás o seio sagital superior, que desemboca aqui nesse ponto. E aí, o sangue que veio pelo seio sagital superior, pela veia cerebral magra, e que vai percorrer o seio reto, quando chegar aqui atrás, vai se juntar com o sangue do seio sagital superior, e esse ponto é chamado de confluência dos seios. Então, até esse ponto, o que aconteceu? Vamos tentar construir na nossa cabeça, né? O sangue veio lá de cima do seio sagital superior, chegou ali onde está a ponta do laser. O laser está apontando. O sangue da veia cerebral média desembocou aqui no seio reto, que chegou no mesmo lugar. E o seio sagital inferior, aquele que acompanha o corpo caloso, que é mais baixinho, também desembocou aqui, ó, no seio transverso e foi dar no mesmo lugar. Então, nesse ponto aqui, a gente está tendo a confluência do sangue que está voltando pelo seio sagital superior, pelo seio sagital inferior, pela veia cerebral magra. Tá? E essa região é chamada de confluência dos seios venosos da dura magra. E aí, para onde é que o sangue vai quando ele se encontra aqui nesse ponto? Aí é que eu queria esclarecer mais uma vez. Aí ele é dividido em duas porções, metade vai para um lado, metade vai para o outro, usando para isso os seios chamados de transversos, que são esses, são mais ou menos transversais, né? E que estão aqui, ó, exatamente na base da tenda cerebelar, né? Debaixo dessa membrana aqui existe o cerebelo. Então eles estão aqui, ó, passando por cima da membrana ou da tenda cerebelar, que é o nome que a gente dá a esse revestimento que o cerebelo tem de dura mater, né? Fazendo uma tenda em cima dele, e entre a tenda e o próprio endósteo, né? A própria camada mais interna dos ossos aqui do crânio. É esse o percurso, ó, do seio transverso. Aí, num dado momento, então, o seio transverso se aprofunda, perfura aqui, ó, a tenda do cerebelo e vai aparecer lá embaixo, ó, como vocês estão vendo do lado de cá, onde a tenda do cerebelo foi recortada. Nesse momento, então, que o seio transverso perfurou a tenda do cerebelo, aí ele começa já a fazer aquele trajeto em forma de S, que dá a essa sequência aqui, ó, essa porção, o nome de seio sigmoide. E aí, o seio sigmoide vai dar onde? No forame jugular, que vai sair do crânio, já com o nome de... E aí é o seio, né? Vai sair do crânio, lá na base do crânio por baixo, já com o nome de veia jugular interna. Tá bem, gente? Então, vou voltar aqui. A gente rever, ó. Seio sagital superior, drena para cá, para o seio reto. Seio sagital inferior, também drena para cá, para o seio reto, que vai lá para trás, né? Onde chegou o sagital superior, para confluir. O sangue da veia cerebral magra, né? Que reúne as cerebrais internas, que reúne as veias basais de Rosenthal, também se dirige ao seio transverso, que no final vai lá atrás se encontrar com o seio sagital superior. Deste ponto em diante, aí vou avançar de novo, ó, que é esse ponto aqui, o que acontece é uma ramificação transversal para um lado e para o outro, por cima da tenda do cerebelo. Quando a gente chegar no limite mais lateral desses dois seios, que são os seios transversos, eles vão perfurar a tenda do cerebelo e aí lá embaixo já vão ter um aspecto em forma de letra S, que é o seio sigmoide. E o seio sigmoide acaba no forame jugular, atravessa o forame jugular e lá fora do crânio, na base do crânio, já muda de nome, passa a ser chamado de veia jugular interna. Tá? E aí eu queria mostrar para vocês que ainda há alguns seios aqui famosos do crânio que eu quero mostrar, e para vocês até entenderem, né, como é que acontece a drenagem do sangue desses outros seios. Então, eu queria mostrar para vocês que
O crânio é dividido em fossa anterior, lembra disso, né? Para o lobo frontal, a fossa média para o lobo temporal, e aqui atrás a fossa posterior para o cerebelo. Lembra disso, né? Então está aqui direitinho, né? O formato aqui do lobo temporal. Aqui houve um recorte do lado de cá para ver o formato, né, do lobo frontal. Eu vou me valer disso para dizer que exatamente aqui na transição entre a fossa cerebral anterior e a média, nessa margem aqui, ó, está um seio chamado de esfenoparietal. Por quê? Porque ele percorre aqui a asa maior do esfenoide e vai até a região até fazer contato, se estende até o osso parietal. Então, esse seio é o esfenoparietal. Se eu for acompanhando o seio esfenoparietal em direção central, aí eu chego aqui numa região dilatada, né? Chama a atenção como se fosse uma veia muito grossa, que não tem nada a ver com o seio sigmoide, ó, que está lá atrás, ó, é na frente. Esse é um outro seio muito importante, chamado seio cavernoso, que por fora parece uma coisa só, mas lá dentro ele é todo dividido em câmara, em pedaços, é todo septado, dividido em porções, mais ou menos como uma esponja, aí, mal comparando. E esse seio envolve parte da carótida. Quando a carótida entra aqui na base do crânio, ela atravessa mesmo, literalmente, passa por dentro do seio cavernoso, que é esse aqui. Tem cavernas dentro dele. O seio cavernoso, de um lado, é unido ao do outro lado, que não está aparecendo aqui, para a gente ver a carótida interna, por esses prolongamentos, em tudo se semelham a veias, que passam à frente e atrás da hipófise. Essa é a glândula hipófise, ou seja, à frente da célula turca, né, ou atrás da célula turca. Então, essas conexões que passam pela frente e por trás da célula turca, unindo um seio cavernoso ao outro, são chamados de seios intercavernosos, comunicando o seio cavernoso de um lado ao do lado oposto. Né? Aí eu vou pegar aqui o seio cavernoso, ainda como base, e vou prolongar aqui para trás o meu traço, ó, e vou mostrar para vocês que é um outro seio muito delgado aqui, delicado, não se compara aos que eu mostrei até agora, apenas é comparável ao esfenoparietal, que também é delicado, e esse aqui, ó, vai acabar desembocando no transverso, o tal que perfura a tena cerebelar e vira seio sigmoide para ir embora, dando origem à veia jugular. Então, o sangue do seio esfenoparietal, do seio cavernoso e deste outro, que se chama seio petroso superior, porque passa sobre a porção petrosa do osso temporal, por isso que o nome é seio petroso, esse sangue vai desembocar aqui, ó, no final do seio transverso, onde vai se iniciar o seio sigmoide. Olha a mesma coisa aqui, ó, o seio petroso superior desembocando aqui, ó, no finalzinho do seio transverso, onde ele vai perfurar a tenda e dar origem ao seio sigmoide, que é o que vai embora e se transforma em veia jugular interna. Aqui tem uma coisa importante, eu dizer para vocês que a veia oftálmica, ó, tem o seu sangue drenado para o interior do seio cavernoso. Então, é muito perigoso que a gente manipule a face onde haja abscessos, feridas, porque a contaminação da face pode permitir que, pela veia facial, que percorre o trajeto oblíquo até aqui ao canto interno do nariz, e aí ela entra na órbita com o nome de artéria angular, para esse ângulo, né, para onde ela entra, a artéria angular faz anastomose com as veias, a artéria e a veia, né? É disso que ele está falando. A veia angular faz anastomose com a veia oftálmica. E a veia oftálmica desemboca no seio cavernoso. Então, se aquele micro-organismo que está causando um abscesso aqui cutâneo na face for comprimido, né, na tentativa de resolução, há uma chance muito grande de algum micro-organismo subir pela veia facial, entrar na órbita, seguir pelo fluxo natural da veia oftálmica e cair no seio cavernoso. Uma complicação grave de infecção desse seio cavernoso é ele trombosar, coagular o sangue dentro dele. E aí isso gera uma congestão grande dentro do cérebro, porque a circulação de tudo que passa aqui pelo seio cavernoso, incluindo a veia oftálmica, o seio esfenoparietal, os seios intercavernosos, tudo isso aí fica bloqueado e é uma congestão que cria um aumento de volume, né, do encéfalo, de parte do encéfalo, por falta de uma boa circulação venosa. Ele incha
e aumenta a pressão intracraniana. Tá? E, finalmente, aqui, ó, bem na base do crânio, há um plexo difuso, espalhado, esquisito, né? Chamado de plexo basilar, que está na base do crânio. E eu preciso encontrar para vocês, para mostrar que, assim como existe o seio petroso superior, existe o seio petroso inferior, que é esse aqui. Vou procurar imagens melhores. É este aqui, ó. Vou ver se eu vou encontrar, senão eu volto, é porque eu já passei. Então, é porque eu já passei. Então, aqui, queridos, olha, só para vocês verem para o outro ângulo, né? O seio petroso superior, o seio petroso inferior. O seio petroso superior desemboca aqui, ó, no seio sigmoide. Né? Seio petroso inferior, bem pertinho já do forame jugular. Né? Tá? Muito bem. Então, são dois os seios petrosos, superior e o inferior aqui. Ó. Tá? Ah, mas isso não é o seio sigmoide, não. O seio sigmoide acabou aqui, ó, no forame jugular e foi embora. Saiu do crânio. O que está acontecendo aqui é a chegada do seio petroso inferior, também essa região, para o sangue ir embora da mesma forma como foi o seio sigmoide, né? Ele desemboca aqui no seio sigmoide e vai embora. Tá? Então, bem perto do forame jugular. O seio petroso superior desemboca no seio sigmoide mais distante. Tá? Mais distante, bem distante do forame jugular. Então, vamos ver mais uma vez, perdão. Aqui, ó, os dois, tá? Seio petroso inferior, pertinho do seio jugular, desembocando. Ó. Seio petroso superior no seio sigmoide, mais distante. Ok. Oi, querido. E aí, só para não mostrar, não esquecer, que depois eu esqueço, né? Aqui a veia jugular interna, que é o resultado da saída do seio sigmoide. Fala, querido. Assim, não, acho que você acabou esclarecendo. Eu quero perguntar isso, que eu tinha entendido que depois que passa do seio cifoide pelo forame ali, ele já virava veia jugular interna. Mas você falou que é ali no forame, né? No forame magno que ela vira. Entendi, perfeito. Muito bom, perfeito, corretíssimo. E aí aqui a gente está vendo veias superficiais que não tem menor relação com o assunto da gente. Eu só queria mostrar, então, que essa veia jugular interna, né, que a gente vai usar tanto na medicina para funcionar, para ter uma noção de como é que está a pressão dentro do átrio direito, né, ao olhar para ela, que ela está vindo, ó, de dentro do crânio, que ela é a continuação, agora que eu vi que está dando para ver bem, ó, seio sagital superior, e aqui um esboço, né, de desenho do seio sigmoide, né, para dizer que é o seio sigmoide e dá origem a ela. Tá? Ó, lá por dentro, por transparente. E é isso que ele tem que saber. Tá? Então, agora vamos ver o que acontece com esses seios. Como é que eles recebem o sangue da superfície externa também, né, do encéfalo? Assim, por veias que ascendem e são tributárias diretas do seio sagital superior, por exemplo, aqui. Tá? Na face medial do hemisfério cerebral, ali dentro da fissura, aí eu vou ter veias descendo e desembocando diretamente dentro do seio sagital inferior, que é aquele que acompanha o corpo caloso. Tá? Talvez não tenha imagem, mas acreditem em mim. E aí esse corte aqui é bem frontal, bem lá em cima, para mostrar o seio sagital superior, para eu não esquecer de dizer que essas veias, elas são triangulares, né? Por quê? Porque elas sempre resultam de um folheto da dura mater se bifurcando, está vendo? Se bifurcou aqui, aquele que faz a foice cerebral, lembra da foice cerebral, né? Que acompanha a fissura do cérebro, não existe a foice? A foice cerebral se bifurca, ó, para um lado, para o outro, e encontra aqui, ó, de novo, a própria dura mater, mas naquela parte dela que está revestindo externamente o encéfalo, que passa logo abaixo aqui, ó, dos ossos do crânio. Então, esse formato triangular se deve a isso. Né? E vamos lembrar sempre, né, que as veias da tela subcutânea têm conexão anastomose com as veias que estão dentro dos ossos do crânio, entre as duas camadas dos ossos do crânio, que são ossos que têm duas camadas de osso compacto, e no meio das duas, ó, uma porção de osso esponjoso. Estão vendo? A tábua craniana é assim, né? Essas veias, então, que estão entre as duas porções de osso compacto da calota craniana, são chamadas de veias diploicas. Olha aqui um exemplo dela aqui, né? E a veia diploica desemboca nos seios sagitais também, que estiverem mais perto. Tá? Então, os seios sagitais recebem
também o sangue da tela subcutânea e da calota craniana. O importante disso, pessoal, para nós médicos, é que isso explica para nós por que às vezes cortes no couro cabeludo sangram tanto, né? Diferente de cortes em outros segmentos da pele corporal. Por quê? Porque o sangue, essa veia rompida, vai permitir escape do sangue do seio sagital, por causa das veias diploicas que se anastomosam com as veias subcutâneas aqui. Tá? Então, essa conexão é chamada de veia emissária, né? A conexão da diploica com o seio sagital, no caso aí, seio sagital superior. O resto tem a ver com circulação licórica, então não vou comentar de propósito, para não tomar mais o tempo de vocês, porque isso já foi dito, tenho certeza. Né? Então, quando eu olho aqui um crânio, se eu pegar a lâmina externa da tábua óssea, que é a camada compacta mais externa, e aí deixar a camada interna com a porção esponjosa, que é essa aqui, né, toda perfurada, aí eu vejo o relevo das veias diploicas. São elas aqui. Tá? É isso que significa essa imagem. Agora eu vou falar de medula, queridos. Vocês querem que eu grave medula e mande para vocês? Para não interromper no meio daqui a 10 minutos? Eu acho que fica mais didático para vocês, não? Eu acredito que seja melhor também, professor. Do que eu fazer 10 minutos e Quanto interromper tempo de mais ou novo. menos? Quanto tempo Vai mais ou levar menos vai aí, demorar? talvez uns 40 minutos. Então, Talvez melhor menos, gravar né? mesmo. Deixa eu ver aqui quantos são os slides. Curiosidade, né? Deixa eu botar aqui nesse outro formato. Né? A gente está aqui, pessoal. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, é pouquinho. É pouquinho. Eu vou falando aqui, vou gravando. Quem quiser sair, não fique intimidado. Pode sair, tá? E quem quiser acompanhar, acompanha, porque está com mais disponibilidade. E sem frescura, vocês sabem que eu sou normal, tá? Vai estar gravada a aula inteira, vocês vão ter acesso a ela. Quem ficou e quem não ficou. Então, aqui eu estou mostrando, na verdade, a medula e o encéfalo in situ, né? Está errado esse título, né? Não é só medula. No adulto e na criança, para dizer uma coisa, vou até usar esse esquema aqui, que eu acho ele melhor, né? Agora menos completo e mais simplificado, que a vascularização arterial da medula é segmentar. Isso é uma coisa boa da gente ouvir, que várias coisas são segmentares, é bom entender isso. O que eu quero dizer com isso? Que a porção cervical da medula espinal vai ser dependente das artérias vertebrais. Então, o segmento cervical depende de artérias que tenham a ver com a região cervical, que são originárias da artéria vertebral, que vocês conhecem muito bem. Então, a artéria vertebral emite ramificações, e essas ramificações que vão atingir a medula, elas acompanham, para essa aula anterior que eu dei, né? Acompanham os nervos espinhais. Tá? Então, elas são chamadas de radiculares. Todos os nervos espinhais têm artérias radiculares, são ramificações de outras que acompanham esses nervos radiculares para irrigar a raiz dos nervos espinhais. Algumas dessas artérias radiculares são maiores, é isso que eu queria que vocês entendessem, que não tem nada de complicado. Então, quando elas forem maiores, cadê aqui o indicador? Quando elas forem maiores, elas vão conseguir ficar não só restritas à raiz do nervo espinhal, mas como elas são mais calibrosas e longas, elas vão chegar aqui, ó, à linha média anterior da medula espinal, naquela fissura mediana anterior, que é mais profunda, lembra? Que a medula tem na frente. E a junção, então, dessas várias artérias, que quando chegam à medula, quando são mais longas, nós chamamos de medulares, ao invés de chamar essas artérias de radiculares. Radiculares são aquelas que só conseguem alcançar a raiz dos nervos espinhais e irrigar a raiz, ou as raízes, dos nervos espinhais. Eu vou mostrar bem grandão isso já já. Aquelas que, além disso, conseguem ir além e chegar à medula, aí vai serem chamadas de radiculares, são chamadas de medulares. Tá? Se for pela frente, como eu estou vendo nessa imagem que eu estou mostrando agora para vocês, elas serão artérias medulares anteriores. Vão dar origem, quando todas se unirem aqui, ó, na linha média anterior, à artéria espinal anterior.
E onde estão os outros segmentos, né, desse comportamento segmentar que você está me dizendo? Você falou do pescoço, né, que é a artéria vertebral, é a artéria principal, né, de onde saem as radiculares e as radiculares mais longas e calibrosas que acabam chegando na medula e que são chamadas não de radiculares, mas de medulares. Tá, e quando chegar no tórax, de onde elas vêm? Das artérias intercostais. Então, é a artéria intercostal, que tem sempre um ramo posterior para a musculatura, a eretora da espinha, lá atrás, e desse ramo posterior sai um que vai em direção à raiz de todos os nervos espinhais. A mesma história. Se um ramo for mais calibroso, a ponto de conseguir alcançar a fissura mediana anterior da medula espinal, ele vai estar contribuindo para formar a artéria espinal anterior, e ao invés de chamar de radicular, a gente chama de medular, porque chegou na medula, foi além da raiz do nervo espinal e conseguiu chegar à medula. Então, aqui estão algumas representadas, tá? Originárias de artérias intercostais altas, intercostais baixas ou, inclusive, lombares. Então, tudo isso que eu estou agora mostrando aqui, ó, vindo da artéria lombar, é uma artéria chamada esse ramo é chamado de artéria medular anterior, porque que alcançou a medula. Essa outra aqui também é uma artéria medular anterior. Essa outra, vindo de outra intercostal, é uma artéria medular anterior, que alcançou a medula pela frente. Todas essas que vieram da artéria cervical, artéria vertebral, serão também, ó, essas aqui, medular anterior, medular anterior, medular anterior. Tá? Então, quando eu encontrar essas medulares anteriores, todas na linha média, elas se juntarem, se formou a artéria espinal anterior, que é a maior de todas. Né? E aí, uma das artérias medulares mais importantes é essa aqui, que vem normalmente lá da 10ª, da 9ª, 11ª, artéria intercostal. Então, a origem dela é uma artéria intercostal baixa, né? São 12 artérias intercostais, ela é perto das últimas, da 10ª, por volta da 10ª. Normalmente é ali que ela existe. E essa artéria ela é mais calibrosa e mais longa. E ela tem o nome de uma pessoa que eu botei aqui de propósito, epônimo, né? Porque, como ela é a maior de todas, né? Chamada muitas vezes radicular, ou de grande artéria radicular, aí eu queria corrigir e dizer que ela não é radicular porque ela alcança a medula, então ela é medular. E pode ser chamada de grande artéria medular anterior, que é a mais longa de todas as artérias medulares anteriores que chegam aqui na frente da medula espinal. O epônimo para ela é esse aqui, ó, Adam-Kevics. Acho que a pronúncia é essa, né? Ou Adam-Kevics, deve ser um russo qualquer, né? E essa artéria aqui, se for lesada sem querer, inadvertidamente, ela é tão importante que, apesar de toda essa anastomose que é aqui, né, ela pode resultar em falta de irrigação arterial desse ponto onde ela alcança a fissura mediana anterior da medula para baixo. Isso é uma coisa que eu tenho dificuldade de entender, né, porque eu imagino esse eixo aqui, né, como um conjunto de anastomose que permitiria a circulação de qualquer uma das outras artérias medulares para baixo. Né? Mas, na prática, o que a gente aprende e vê acontecer, e sabe que é verdade, é que se essa artéria medular anterior maior, a grande artéria medular anterior, chamada também de artéria de Adam-Kevics, se ela for rompida, pode acontecer paraplegia, pode haver, então, morte, isquemia da medula espinal desse ponto para baixo. Tá? Eu tenho que encontrar um vascular para perguntar exatamente essa dúvida que eu tenho. Por que o resto da artéria espinal anterior não pode ter um fluxo descendente e suprir, né, aquela lesão que eu causei sem querer na artéria de Adam-Kevics? Aí a minha hipótese, somente minha, tá, é que essa anastomose pode ser descontínua. Talvez não seja contínua a artéria espinal anterior, mais ou menos que nem sistema cava. Sistema cava não, que nem sistema ásico, que tem hemiásico acessória, mas que não tem que se comunicar necessariamente, né? Então, pode ter uma falha aqui, ó, nesse eixo, em que não há anastomose, uma interrupção. Né? Daqui para cima depende dos vasos de cima, daqui para baixo depende da grande artéria medular anterior ou artéria de Adam-Kevics. Tá? Essa é a minha hipótese.
Boa chance de ser certa, porque isso acontece em outros lugares, tá? Onde esses problemas também ocorrem. A mesma imagem agora, para ter os nomes aí para vocês, e eu só queria lembrar que atrás, ao invés de formar uma artéria só na linha média, pelo mesmo mecanismo, da mesma maneira que vocês entenderam, artéria intercostal, ou artéria vertebral, ou artérias lombares, gera um ramo em direção à medula espinal, que acompanha, no início, a raiz dos nervos espinais. Aqueles ramos maiores vão conseguir alcançar a medula espinal, só que, atrás, eles geram 2 eixos arteriais, que correm nos sulcos chamados, lembram disso? De posterolaterais, que a medula espinal tem atrás, para separar o funículo lateral do posterior. No posterior não tem o fascículo grácil cuneiforme, aí não tem o funículo lateral com outras coisas, a separação do funículo posterior do lateral é por esses 2 sulcos, né? Chamados de posterolaterais, assim como existem os sulcos anterolaterais também. Esse sulco posterolateral, só para ter uma referência na cabeça, também é o lugar em que as raízes dorsais ou sensitivas dos nervos espinais entram na medula para fazer sinapse. É por ali, nessa linha do sulco posterolateral. Muito bem, então nós temos, o que eu quero dizer com isso? Nós temos uma artéria espinal anterior e 2 espinais posteriores. A anterior é muito mais calibrosa. E o mecanismo de formação delas é idêntico, é segmentar a partir de ramos da artéria vertebral na região cervical, das artérias intercostais na região torácica e das artérias lombares nas regiões mais baixas da medula, que vão, nós sabemos, até a projeção da 2ª vértebra lombar só. Tá? A artéria que alcança a medula é chamada de medular, na frente anterior, atrás posterior. A artéria que só irriga a raiz dos nervos espinais, a maioria delas, nós chamamos só de radiculares. Tá? Esse é o nome certo para dar para isso. Então está aqui, ó, a aorta, uma artéria intercostal, se dividindo em um ramo anterior, que é aquele que a gente vê no espaço intercostal, e o ramo posterior, que foi inventado para resolver o problema daqui de trás. Toda a musculatura e eretura da espinha precisa dele. Porém, do ramo posterior, sai uma ramificação agora terciária, que se dirige ao nervo espinhal e se divide para as 2 raízes, para a raiz dorsal, que é a sensitiva, né, ou posterior, e para a raiz ventral, que é a motora. Estão vendo? A imagem bem grande é boa para isso, né, com boa aproximação. Do lado de cá também, ó, artéria intercostal com o ramo posterior. Esse ramo posterior dá origem às radiculares, radicular posterior, radicular anterior. Quando as artérias radiculares forem longas, por exemplo, aqui uma artéria radicular anterior, longa a ponto de chegar na medula e participar da formação da artéria espinal anterior. Então, essa artéria mais longa, comparada de trás, por exemplo, né, e comparada do outro lado, por exemplo, ó, que é muito menor, essa não é só uma artéria radicular, ela é uma artéria medular, porque chegou na medula. E essa aqui é só uma artéria radicular, não chegou na medula. Tá? Muito bem. Aí, quando a gente olha uma medula e corta, a gente descobre isso. Olha que interessante, né? Que a artéria espinal anterior, cuja formação já entendemos, eu não vou repetir, emite ramos lá para a profundidade da fissura mediana anterior que a medula tem. Então, completando essas ramificações que se aprofundam na fissura mediana anterior da medula espinal, nós vamos ter as artérias que estão se formando do mesmo jeito nos sulcos posterolaterais. Ó, artéria posterolateral esquerda, nessa preparação, e posterolateral direito. Lembrando, né, que elas estão correndo onde? No sulco posterolateral, que é onde, olha só, os filamentos radiculares da raiz sensitiva, é lá que eles fazem sinapse com a medula espinal aqui, ó, no corno posterior. Tá? Então, é o mesmo sulco, por onde passam as artérias espinais posteriores. Então, como é a vascularização da medula espinal? Ela é dada por uma artéria espinal anterior, mais calibrosa, e por 2 artérias espinais posteriores situadas onde? Sobre os sulcos posterolaterais. E a anterior? Sobre a fissura mediana anterior da medula espinal.
A anterior é mais calibrosa, e como ela não está situada lá dentro, na profundidade da fissura, e sim aqui, né, quase no limite externo dela, ela emite vários ramos para dentro da fissura. E olha o que esses ramos fazem, acompanha aqui comigo, ó, aquele ramo que está indo em direção ao centro, né, esses ramos centrais, aí eles têm ramificações que essas sim vão penetrar o tecido medular, estão vendo? Então, essa região mais central aqui, está mais perto, né, dos ramos centrais emitidos pela artéria espinal anterior, indo para o fundo da fissura, é uma região muito bem vascularizada. Aquela região mais periférica aqui atrás também tem uma vascularização boa, porque mesmo as artérias posteriores, espinais posteriores, que são pequenas, alcançam bem, né, essa região mais periférica, assim como ramos secundários da artéria espinal anterior. Inclusive, as próprias radiculares, ou que viram medulares quando chegam na medula, né, deixam alguma coisa aqui na frente, está vendo? A zona mais crítica, por incrível que pareça, é essa intermediária aqui, onde eu nem tenho a boa vascularização vindo da espinal anterior, nem tenho a vascularização periférica vindo das espinais posteriores, que são duas, né, e da própria espinal anterior, que emite algumas ramificações aqui para frente. Não a espinal, né, mas aquela medular que está indo participar da formação da espinal. A medular, quando chega aqui perto, deixa ramificações periféricas. Então, a zona periférica e a central são mais bem vascularizadas que a zona intermediária, tá? Por causa disso. E as veias, para acabar? É só... Oi, querida. Desculpa, então. Aí eu ia perguntar, é só a anterior que emite essas artérias menores para dentro da medula? Não, as posteriores também, olha só aqui, tá vendo? Aqui, as penetrantes, vou chamar assim, as que realmente entram na medula, vêm das posteriores e das anteriores. O que a posterior não tem são esses ramos centrais aqui, né, que são grandes. Depois não, depois os penetrantes são equivalentes ao que acontece aqui atrás. Tá? É ramos o que você falou? Ramos... Centrais e os penetrantes. Tá? Ou perfurantes. Ok, obrigada. Tá, querida? Então, vamos lá. E como é que são as veias? A drenagem venosa. Aí, na drenagem venosa, só tem uma veia espinal anterior, né? Uma veia espinal posterior. Engraçado, então não há as veias que seriam posterolaterais, uma aqui e outra aqui, como há as artérias, né? As artérias posterolaterais estão aqui, exatamente na raiz posterior, aqui do H medular, no corno posterior do H medular, onde a raiz sensitiva vai entrar para fazer sinapse com o H medular. Com a veia não é assim. Só tem uma na fissura mediana anterior e outra aqui na linha média posterior. Então, a veia espinal anterior, a veia espinal posterior, elas se anastomosam, né, circunferencialmente, está vendo? De onde partem os ramos penetrantes. Ou partem não, né? De onde vêm as tributárias penetrantes, trazendo sangue para elas. Tá? Parte do sangue voltará também pelas veias radiculares, olha só. Tá? Então, o sangue que chegou nas artérias espinais anterior e nas duas posteriores vai embora pelas veias espinal anterior e posterior e também pelas veias radiculares, que são uma via de escape muito eficiente. Tá? E aí, eu vou voltar aqui. Fora da dura mater, sem a função de trazer de volta o sangue da medula espinal, existe um grande plexo venoso, que está no meio dessa gordura situada entre o canal vertebral, a parte óssea do canal vertebral, e a dura mater, que envolve também a medula. Nessa gordura tem muita veia. Esse aqui é que é o plexo venoso vertebral interno. Por que eu estou falando dele? Primeiro, não tem nada a ver com medula, mas a gente é médico, eu não posso esquecer e perder a chance de dizer para vocês que é através das veias desse plexo, que eu vou mostrar agora de uma forma mais longitudinal, nesse slide esquisito, olha como eles são bem periféricos no canal vertebral, está vendo? É por essas veias que o câncer de próstata libera algumas células que sobem e que vão produzir a tão frequente metástase óssea na coluna lombar, que é característica
do câncer de próstata. Então, por que que um câncer de próstata gera metástase na coluna lombar? Porque células desse câncer, desse tumor, se desprendem, ascendem pelo plexo venoso vertebral interno, que está dentro do canal vertebral, por fora da medula, por fora da dura mater, que não tem nada a ver com a medula, tanto que não tem metástase para a medula, a espinal não tem. E aí essa metástase vai acabar nos ossos da coluna, nas vértebras. Por quê? Porque o plexo venoso vertebral interno tem a função de drenar sangue das vértebras, dos ossos. Tá? Essa é a função dele. Tá? Então, vem duas veias lombares aqui, ó. Então, parte do sangue vai para as veias lombares e parte do sangue dos ossos mesmo, das vértebras, do arco vertebral, vai para essas veias que formam o plexo, que é essa rede, né? Chamada de plexo venoso vertebral interno, né? Cujo fluxo é ascendente. Por isso que a célula do câncer da próstata vai subir e vai acabar se fixando numa vértebra lombar. Então, qual é a metástase mais comum e a via de disseminação mais comum do câncer de próstata, para produzir uma metástase? É a metástase por via hematogênica e não linfática, através do plexo venoso vertebral interno. E pode ter metástase linfática? Pode. E também ela é relevante a beça em relação ao prognóstico, embora não seja tão frequente quanto a lombar, né? Mas é assim. Uma coisa muito importante para o urologista, quando ele vai fazer a cirurgia para o câncer da próstata, ele analisa um linfonodo pélvico, que está relativamente longe da próstata, para onde vai a linfa prostática. Esse linfonodo está por dentro do forame obturado. O forame obturado, na pelve, ele é obturado por um músculo obturador externo por fora e obturador interno por dentro. Por dentro, então, pelo lado de dentro, sobre o músculo obturador interno, tem o linfonodo obturatório. Se esse linfonodo estiver comprometido, significa que vários outros mais perto da próstata já foram comprometidos por uma outra disseminação, que não é a hematogênica, mas sim a linfática, ou seja, uma célula se desprendeu do tumor, caiu em um vaso linfático, circulou pelo vaso linfático, foi retida nos linfonodos ali periprostáticos e conseguiu ultrapassá-los e já está aparecendo no linfonodo relativamente distante, que é o obturatório. Então, isso significa mau prognóstico e orienta o tratamento em relação até à radicalidade cirúrgica, né? Para não causar lesão de nervos erigentes, por exemplo, né? Se isso não vai representar a possibilidade de cura. Tá bem? Muito bem. Eu acho que acabou, viu, gente? Então, acabamos. Era isso. Tá bem, queridos? Então, medula espinal é fácil. Encéfalo um pouco menos fácil, mas não é difícil. E sistema nervoso autônomo é muito interessante, né? Então, tenho certeza que depois, revendo a aula, vocês vão conseguir acompanhar tudo que a gente conversou sem um sofrimento grande, sem dificuldade grande, e vão fixar esses conhecimentos, tenho certeza absoluta. Tá? Um beijo para todos que ficaram aí, até a próxima, e eu vou, então, publicar no canal da Anatomia, lá no YouTube, né, as duas aulas que eu gravei separadamente de propósito. Tá bem, queridos? Beijo para todos aí, tá? Obrigado pela atenção de todo mundo. Tá bem, professor. Obrigado aí pela aula. Obrigada, professor. Professor. Prazer estar com vocês sempre, tá? De verdade, de coração. Beijão em todo mundo. Obrigada, professor. Tchau.